Olá, meus amigos do Estratégia, estamos aqui com as dicas de direito do trabalho para a primeira fase da OAB e nisso reunimos 30 dicas de forma a abranger toda a extensão da matéria direito do trabalho. Nós aqui do Estratégia Concurso estamos buscando ajudá-lo de todas as formas, reunindo todas as dicas que podem ajudá-los na primeira fase da OAB. E dentro de direito do trabalho, a nossa primeira dica aqui está relacionada aos princípios do direito do trabalho. Aqui eu quero lembrar com vocês uma alteração que ocorreu na súmula 277 do TST. Então a súmula 277 do TST, ela foi alterada em setembro de 2012 e a ideia agora é a seguinte: os direitos criados por acordo, por convenção coletiva, integram os contratos individuais de trabalho. Então, se foi criado, por exemplo, o direito ao plano de saúde por um acordo, por uma convenção coletiva, esse direito ele passa a integrar o contrato individual de trabalho e só pode ser retirado ou alterado por meio de nova negociação coletiva. Tomem cuidado com a redação dessa súmula, deem uma lida com carinho em casa, porque a alteração aqui, como a gente fala, se deu da água para o vinho. Antes, até setembro de 2012, essas normas, elas não integravam os contratos individuais de trabalho e hoje integram. Então, cuidado com essa alteração da súmula 277. Essa é a nossa primeira dica aqui. A segunda dica, também ligada a princípios do direito do trabalho, trata do princípio da primazia da realidade. Sempre que vocês ouvirem falar em princípio da primazia da realidade, vocês vão lembrar de fatos e de documentos. Vocês vão lembrar que os fatos eles são mais importantes que os documentos. Por quê? Os documentos que deveriam retratar os fatos, muitas vezes trazem informações inverídicas. Como o exemplo que eu trouxe no slide aqui para vocês, da súmula 338, inciso 3º, que fala o quê? De cartão de ponto. Vocês sempre vão lembrar o seguinte: se o cartão de ponto, que é um documento, trouxer horários de entrada e saída uniformes, os chamados horários britânicos, esse documento ele não poderá ser utilizado como prova. Por quê? Porque esse documento ele retrata uma situação que não vai ocorrer na prática, que é impossível de ocorrer na prática. É impossível que todo dia o empregado chegue no mesmo horário e saia também no mesmo horário, sem 1 minuto a mais ou 1 minuto a menos. Então, no confronto fatos e documentos, nós vamos privilegiar os fatos. Lembrem-se sempre disso. E aí, partindo para a nossa terceira dica, ela trata de comissão de conciliação prévia. Eu vou pedir para vocês lerem os artigos 625A a H da CLT, que tratam da comissão de conciliação prévia. Mas vocês vão se lembrar de uma decisão do Supremo, coloquei aqui no slide, para, se houver necessidade, vocês pausarem a aula e lerem, anotarem. Coloquei aqui no slide o número das ações declaratórias de inconstitucionalidade, nas quais o Supremo decidiu que não é mais obrigatório a passagem pela comissão de conciliação prévia. Logo, o empregado que entender lesado nos seus direitos já pode ir direto ao Poder Judiciário. Não há mais essa obrigatoriedade. O artigo 625D da CLT dizia ser obrigatória a passagem pela comissão de conciliação prévia. Não é mais, levem essa informação que vocês sabem, apenas lembrem dela no dia da prova. E passando para a dica número 4, nós temos aqui relação de emprego.
dois tópicos que eu coloquei para vocês aqui. Todos sabem, todos estudaram os requisitos para a configuração do vínculo de emprego. E todos vocês lembram que no artigo 3º da CLT não consta exclusividade. Exclusividade não é requisito do vínculo de emprego. Por quê? O mesmo empregado pode manter vínculo de emprego, relação de emprego com mais de uma empresa. Óbvio que pode haver cláusula de exclusividade, sim, mas a regra é que exclusividade não é requisito para a configuração do vínculo de emprego. Vocês vão se lembrar de quê? De pessoalidade, de ser pessoa física, de habitualidade, de onerosidade, de subordinação, de alteridade, mas vejam que nesses requisitos eu não tenho a exclusividade. E aí vejam, o segundo ponto sobre relação de emprego que eu destaquei aqui para vocês é a ausência de distinção em relação ao local de trabalho. Esse artigo 6º, ele é muito importante, está sendo sempre lembrado pelas bancas examinadoras, então vale a pena ler o seu caput e o seu parágrafo único. Vocês vão perceber que não há distinção entre o trabalho realizado na empresa, realizado em casa, realizado em qualquer outro lugar. Se presentes os requisitos do vínculo de emprego do artigo 3º, haverá a configuração da relação de emprego independentemente do local. Por quê? Eu posso ser subordinado, por exemplo, ao meu empregador, trabalhando dentro da empresa, ao lado dele. Eu posso ser subordinado trabalhando em casa, no meu home office. E eu posso ser subordinado a ele trabalhando em qualquer outro lugar. Ainda mais porque hoje é muito comum a subordinação feita por e-mail, por telefone celular, por videoconferência. Então tenham sempre essa ideia aqui, essa é a nossa dica número 4. Partindo para a dica número 5, nós vamos lembrar agora de terceirização trabalhista. Sempre que a gente fala de terceirização trabalhista, a ideia é lembrar da súmula 331 do TST. Essa súmula 331 do TST vocês vão ler e reler para a prova. Vocês não podem ir para a primeira fase da OAB sem ler essa súmula 331. Por quê? Tudo que cai em prova, tudo que é cobrado em exame de ordem está nessa súmula, ainda mais porque ela sofreu uma importante alteração lá no ano de 2011. Então, o que eu destaco dessa súmula 331 aqui para vocês? Primeiro, responsabilidade subsidiária do ente privado e do ente público. Nós temos diferença aqui. O ente privado, no caso, que atua como tomador dos serviços, ele possui responsabilidade subsidiária. Sim, essa responsabilidade subsidiária, ela decorre do mero inadimplemento, das obrigações trabalhistas por parte do empregador. Então, esse inadimplemento do ente privado, essa responsabilidade subsidiária do ente privado decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador. O empregador não pagou as verbas trabalhistas, o tomador ente privado tem responsabilidade pelo pagamento. Agora, se o ente tomador for um ente público, por exemplo, um município que tenha terceirizado um serviço de limpeza, essa responsabilidade subsidiária dele não decorre do mero inadimplemento. Por quê? Porque aqui a súmula 331, alterada lá em 2001, diz que para o ente público ser responsável subsidiário, há necessidade também de se provar uma omissão dele. Omissão ligada à ausência de fiscalização.
Como assim? O ente público só pagava todos os meses, pagava o valor devido à empresa de limpeza, mas nunca quis saber se os empregados estavam recebendo, se os depósitos de FGTS estavam sendo realizados ou não. Ou seja, ele não fiscalizou. E o ente público, quando terceiriza, ele tem essa responsabilidade de fiscalização lá da Lei 8666 de 93, a Lei de Licitações. Então, há essa diferença aqui mais do que necessária para você levar para a sua prova de primeira fase. O segundo destaque aqui, ó, é a participação na relação processual. O que nós queremos dizer aqui com participação na relação processual? Vejam que sempre que eu penso em terceirização, lá no plano do processo, eu sempre lembro o seguinte: o Bruno vai ajuizar a ação dele em face da empresa de limpeza e em face do tomador. Por que Bruno, no plano do processo, sempre ajuiza a ação em face dos dois, do empregador dele, empresa de limpeza, e do tomador dos serviços? Porque lá na frente, Bruno quer ter a chance de receber do tomador caso o empregador dele, empresa de limpeza, não tenha patrimônio para arcar com a condenação. Então vejam que eu ajuizo já a ação em face do tomador para lá no processo de execução ser possível retirar aqueles valores do patrimônio do tomador. Ou seja, exercer efetivamente a responsabilidade subsidiária do tomador. Então, o tomador dos serviços, ele tem que participar da relação processual. Isso está no inciso 4 da nossa súmula 331. Tenho que ter participação na relação processual e preciso que o tomador conste como condenado na sentença, ou seja, no título executivo judicial. Nossa dica 6 vai para a jornada de trabalho. Vocês estão vendo que são dicas bem objetivas, bem estilo lembretes, reta final aqui para a nossa OAB. Sobre jornada de trabalho, nós temos várias dicas. A primeira delas é transferência do turno noturno para o diurno. Nós vamos sempre lembrar, você sabe disso, eu tenho certeza, mas eu vou lembrar a súmula 265 do TST. Você, nos seus estudos para a OAB, lembrou ali dos principais pontos sobre transferência, sobre a alteração do contrato de trabalho. Você leu lá o 468 da CLT, que fala de alteração do contrato de trabalho. Você leu o 469, que fala de transferência de local. Só que agora nós vamos lembrar de transferência de turno noturno para o diurno. A primeira ideia que você vai levar para a sua prova é sempre a seguinte: a alteração do turno noturno para o diurno, ela é benéfica para o empregado. Se é benéfica para o empregado, não precisa o quê? Do consentimento dele. Eu não preciso perguntar ao empregado se ele quer uma situação melhor. Então, não preciso do consentimento para transferir do turno noturno para o diurno. Mas vejam, esse empregado, quando trabalhava no turno noturno, e se ele era um empregado urbano, ele recebia adicional de 20% nos termos do artigo 73 da CLT. Ao passar para o turno diurno, o que acontece com o adicional dele? Não tenham medo de colocar ali na primeira fase da OAB que ele perde. Ele perde. Mas, professor, ele ficou 10 anos trabalhando no período noturno e recebendo aquele adicional. 10 anos depois, ele é transferido para o turno diurno e perde o adicional. 20 anos depois, perde. 30 anos depois, perde. Por quê? Porque como é adicional, nós não falamos em direito adquirido. Não existe direito adquirido aqui a recebimento de adicional. Então, vocês vão lembrar dessas dicas aqui. Partindo para a nossa dica 7ª, ainda sobre jornada de trabalho, vamos relembrar aqui a súmula 429 do TST.
que trata do tempo de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho. Vocês vão lembrar desse exemplo aqui, ó. Aqui está a portaria da minha empresa. Aqui está o meu local de trabalho. Entro na portaria, venho caminhando até chegar ao local de trabalho, depois, ao término da jornada, volto caminhando para a portaria e daqui vou para a minha casa. O tempo que eu gasto nesse deslocamento portaria, local de trabalho, portaria, ele pode ou não ser considerado jornada de trabalho. Vai depender do tempo que eu gasto nesse deslocamento. E a súmula 429 do TST deixa claro que se eu gastar pelo menos 10 minutos nesse deslocamento diário, compreendendo ida e volta, eu tenho jornada de trabalho. Então, até 10 minutos eu não tenho nada. Mais de 10 ou mais minutos eu já tenho jornada de trabalho. Então, por exemplo, se eu gasto 6 minutos na ida e 6 minutos na volta, eu gasto 12 minutos, já são 12 minutos na minha jornada de trabalho. Se eu gasto 5 minutos na ida e 5 minutos na volta, eu tenho 10 minutos aqui, logo não tenho jornada de trabalho. Então vocês vão sempre lembrar da redação da súmula 429 aqui. Até 10 minutos eu não tenho jornada de trabalho, superou 10 minutos eu tenho já jornada. 12 minutos, já são 12 minutos da minha jornada. Se eu já tenho 12 minutos da minha jornada, chegando no local de trabalho, eu que tenho jornada de 8 horas, posso trabalhar 7 horas e 48 minutos. Por quê? Somados aos 12 da caminhada, eu chego às minhas 8 horas. Nossa dica 8 ainda, sobre jornada de trabalho, que é sempre um tema bem extenso, sempre cobrado nas provas de OAB. Agora, jornada sobre aviso pela utilização de telefone celular. Súmula 428 do TST. Essa súmula 428 do TST, vale a pena tomar cuidado com ela. Vale a pena tomar cuidado com esse tema. Por quê? Porque essa súmula ela foi criada em 2011. Só que em 2012, em setembro, já sofreu alteração. Ou seja, o TST, na verdade, ele está melhorando o entendimento, está fazendo a adaptação do entendimento à utilização do telefone celular. E hoje, a partir de setembro de 2012, nós temos duas situações. Nós temos o inciso 1º, que trata do simples fornecimento do aparelho celular. E eu tenho agora o inciso 2º, a partir de setembro, que trata do regime de plantão ou equivalente. Regime de plantão ou equivalente. Olha o que acontece. Simples fornecimento de telefone celular não gera horas sobre aviso. Então fui contratado, o empregador falou, Bruno, ó, toma um celular aqui, a partir de agora você vai utilizar o celular da empresa. Esse simples fornecimento não indica a existência de jornada sobre aviso. Não quer dizer que nos termos do artigo 244 da CLT eu tenha que ser remunerado com 1/3 pelo tempo em que estou com o celular. Não. Ideia aqui, ó, simples fornecimento não gera horas sobre aviso. Agora, se eu recebi, e essa é a novidade, se eu recebi o telefone celular porque estou em regime de plantão ou equivalente, aí sim eu tenho horas sobre aviso. Então agora a história é, Bruno, toma o telefone celular aqui porque você está de plantão esse final de semana. Nessa hipótese, eu tenho horas sobre aviso, porque eu fico olhando para o celular com medo dele tocar, e se ele tocar eu tenho que atender, sair do meu final de semana, da minha casa, de onde estiver, para resolver o problema para trabalhar. Então, nessa hipótese, eu tenho. A CLT, o TST falou também plantão ou equivalente para que outros nomes não fossem utilizados pelo empregador para mascarar a situação. Então, plantão ou equivalente está perfeito, tenho sim horas sobre aviso.
Partindo para nona dica, jornada de trabalho ainda, jornada em regime de tempo parcial. O que eu vou pedir para vocês aqui? Vou pedir para vocês lerem em casa o artigo 58A da CLT. Esse artigo 58A da CLT, ele trata desse regime aqui, que é aquele até 25 horas semanais. Se eu sou contratado para até 25 horas semanais, eu cumpro o regime de tempo parcial. Se eu cumpro o regime aqui de tempo parcial, eu posso receber salário proporcional. Então, vamos lembrar disso daqui. E aí, partindo para a nossa dica 10 ainda sobre jornada de trabalho, eu vou pedir para vocês lerem em casa com carinho, com cuidado, súmula 423 do TST, OJs 360 e 420, especialmente essa última, porque ela é de setembro de 2012. É a última OJ do TST, não é nem a última OJ aqui sobre turno ininterrupto, não, é a última OJ da SDI1. Então, o que vocês vão lembrar sobre turno ininterrupto de revezamento? Regra geral, máximo de 6 horas. Súmula 423 diz que pode chegar a 8 por negociação coletiva. OJ 360 diz o quê? Diz que bastam 2 turnos de revezamento para você já caracterizar o turno ininterrupto de revezamento. Ou seja, eu revezo manhã e noite. Se eu revezo manhã e noite, eu já tenho a configuração do turno ininterrupto de revezamento. E essa última OJ aqui diz que não é válida a cláusula de negociação coletiva que tente consertar erros do passado, ou seja, que tente convalidar situações pretéritas que estavam erradas. Então tomem cuidado com a redação dela por ser algo bem novo, mais novo sob turno ininterrupto. Dica 11, agora sobre intervalo intrajornada. Vocês vão tomar cuidado, vocês não vão para a prova de primeira fase sem ler essa súmula 437, que eu vou destacar aqui para vocês. Não vão para a prova sem essa súmula pelo seguinte, ó. Primeiro, ela fala de, dentre outras coisas, ela fala de não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada. Eu tenho direito a 1 hora para descanso e alimentação. O meu empregador não está me concedendo nada, nenhum minuto sequer, ou ele está me concedendo 20 minutos. Qual é a consequência? Eu devo receber 1 hora extra. Então, mesmo que eu já tenha 20 minutos de intervalo, eu não vou receber só 40 minutos extra, não. Eu vou receber 1 hora. Se eu estou usufruindo 40 minutos de intervalo, eu não vou receber só o restante, 20 minutos como extra, não. Eu vou receber 1 hora. Então, essa é a ideia aqui da súmula que fala do pagamento do período total correspondente. E aí, partindo para a nossa dica 12, ainda sobre intervalos. Tomem cuidado com esse ponto aqui, que está no inciso 2º da súmula 437 também. Olha o que acontece. Eu não posso ter redução ou supressão do intervalo por negociação coletiva. Não produzirá qualquer efeito uma cláusula de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva que fale sobre redução ou supressão desse intervalo. Digamos que na convenção coletiva da minha categoria haja lá uma cláusula falando
em 40 minutos de intervalo. Essa cláusula ela é nula, ela não produz efeitos, porque não pode haver negociação sobre esse tipo de norma. A norma que criou o intervalo é uma norma de ordem pública que não pode ser negociada, não pode ser flexibilizada. Deem uma lida nesse inciso 2º da súmula 437. E aí, partindo para a nossa dica 13, que vai falar de insalubridade, também uma situação ali de setembro de 2012. Naquele momento, o TST alterou a OJ 173 da SDI 1. E o que acontece? Trabalho a céu aberto não gera, num primeiro momento, insalubridade, direito ao recebimento de adicional de insalubridade. Ah, trabalho a céu aberto, pego um sol danado. Eu não tenho, pelo fator sol, direito à insalubridade. Agora, a própria OJ diz que, em virtude do fator sol, pode ser que a temperatura do ambiente em que Bruno trabalha seja superior ao permitido pelas normas do Ministério do Trabalho e Emprego. Nessa hipótese, o calor, que é um agente insalubre, gera o direito ao recebimento do adicional. Então, trabalho a céu aberto, insolação, raios solares, não tenho direito adicional de insalubridade. O calor provocado pelo sol, aí sim, porque calor de onde venha é considerado agente insalubre. Partindo para a nossa súmula 14, essa daqui eu vou pedir para vocês tomarem cuidado, porque houve a alteração do artigo 193 da CLT em dezembro de 2012. Dezembro de 2012. Incluíram o inciso 2º. Hoje, além daquelas situações típicas de explosivos inflamáveis e energia elétrica, também faz jus ao adicional de periculosidade aqueles trabalhadores ali nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial que estão expostos a roubos ou outras espécies de violência física. Então hoje, se eu trabalho com segurança pessoal ou patrimonial, por estar exposto à violência, eu tenho direito adicional de periculosidade. E aí, lembrando, 30% sobre salário base, redação lá do artigo 193. Vocês também vão ler o parágrafo 3º do 193, inserido também em dezembro de 2012. E aí, partindo para a nossa dica número 15, já saindo de jornada, de intervalos e adicionais, nós vamos para remuneração e salário. Aqui nós já vamos lembrar um primeiro ponto, que é a questão do salário complessivo. Salário complessivo, ele é proibido. É nula a cláusula que impõe o salário complessivo nos termos da súmula 91 do TST. A súmula 91 proíbe, diz que é nula a cláusula que trata do salário complessivo, mas, Bruno, não estou lembrando o que é esse salário complessivo. Pessoal, salário complessivo é aquele que não há discriminação. No meu contra-cheque, tem que estar lá salário base, tantos reais, adicional disso, tantos reais, gratificação, tantos reais, ou seja, eu tenho que ter a discriminação do que estou recebendo. O salário complessivo é aquele que não tem essa discriminação. O salário complessivo é aquele que eu recebo assim, salário, tantos reais. Mas de quê? Não, é um valor que engloba todas as parcelas a que tenho direito. Então isso é proibido porque o empregado tem direito a essa informação acerca ali dos componentes remuneratórios, das parcelas salariais a que está recebendo. Daqui a pouco nós voltamos para o segundo bloco com as demais dicas de direito do trabalho.